Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Ângela de Química. Eu não sei se todos vocês me conheceram presencialmente. Eu tenho conversado com alguns alunos que estão comentando comigo que estão sentindo muita falta das explicações mesmo do professor, não só por escrito, tudo aquilo. Gostaria de confirmar com vocês que eu atendo dúvidas, eu converso com vocês. Eu tenho e-mail que é para vocês e eu acesso todos os dias. É artrovijo@gmail.com. Eu sempre coloco nas postagens no Classroom. E eu também tenho Facebook. E o Messenger também funciona praticamente como o WhatsApp. Eu recebo as mensagens assim na hora. E eu falo com vocês geralmente no mesmo dia, tá? Eu só peço para vocês escreverem até às 19 horas. Eu durmo cedo, então se vocês escreverem depois disso, eu já estou preparando janta, organizando aqui a casa e aí eu respondo só no dia seguinte, tá bom? Agora eu vou fazer a correção daquela atividade que eu pedi para vocês sobre o documentário de radioatividade, né? Então, esse documentário eu escrevi assim para vocês: faça um breve comentário. Então, quando o professor pede para vocês fazerem um comentário, são as opiniões de vocês, o que vocês relacionaram desse documentário com outros fatores. Eu não quero um resumo sobre radioatividade. Eu não quero saber que elementos são radioativos. Eu não quero saber quais são as partículas de radiação, porque isso eu sei. Porque eu que sou a professora de química de vocês. Não é essa a intenção da resposta. A intenção da resposta é você colocar o que você aprendeu nesse documentário. Eu vou pontuar algumas respostas sem dizer o nome de quem falou. Eu estou fazendo a correção para o segundo ano, estou me referindo diretamente aos segundos anos, que muitos não me conhecem, porque não foram meus alunos no ano passado, tá? Eu sou professora do período inteiro da manhã, mas da tarde não, né? À tarde eu pego só 2 salas. Então vamos lá. Então eu pedi para fazer um comentário sobre o documentário, aquele que eu coloquei para vocês que está no YouTube. Existe o filme que chama Radioatividade, que é sobre a vida da Marie Curie e sobre a pesquisa dela junto com o marido dela, que é o Pierre Curie, mas em todos os momentos o foco é ela, justamente porque eles estudaram no século passado, numa época onde não se tinha recursos e numa época onde a mulher não era valorizada, ainda mais na ciência. Isso era trabalho de homem, como se dizia antigamente. Então, hoje em dia, nós estudamos o que nós queremos, o que nós gostamos, nós trabalhamos com o que nós queremos, mas nem sempre foi assim. Isso foi resultado de muita luta e de muitas mulheres que lá atrás é, 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 esqueci o termo, lá atrás começaram a plantar essa ideia na sociedade de por que eu não posso ser tão boa quanto ele? Mais ou menos nesse sentido. Então eu gostaria que vocês tivessem pensado também num contexto histórico. Teve um aluno que escreveu assim: eu não sei por que eles ficaram trabalhando tanto em contato com material radioativo, sendo que isso ia fazer mal para eles. Então, mas eles não sabiam que ia fazer mal para eles. Essa é a questão. Então, na química é assim. Quando eu estou dando aula presencialmente para vocês, eu falo assim: como é que se sabe, como é que a ciência sabe, os cientistas sabem que uma substância é tóxica? Como é que sabe que uma substância vai fazer mal para você e que vai te matar? Por quê? Tem aquela caveirinha no rótulo da substância? Claro que não. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas morreram por causa daquela substância. Foi feito o exame, foi feita a autópsia e se identificou que foi por causa daquela substância. Por isso que a gente sabe que é um veneno.
Então, o material radioativo foi a mesma coisa. Primeiro, as pessoas começaram a ter câncer, começaram a morrer de câncer. Por exemplo, a Marie Curie, que teve anemia profunda, ela vivia passando mal. Então, assim, isso precisou acontecer para a ciência identificar que foi por causa desses materiais. E tem diferença também a maneira como você interage com esse material. Existem substâncias que são tóxicas para o ser humano e para os animais que você tem que inalar, você tem que cheirar. Tem substâncias que você tem que encostar, tem que ter contato direto. Então, no caso do material radioativo é isso, tinha que ter contato direto. Eles pegavam, né, as pedras nas mãos, no documentário dá para ver bem. Eles socavam com aquela pá as pedras para ficarem em pedaços menores. Isso eles respiravam, então encostava em tudo, encostava neles, encostava por dentro do corpo na respiração, pela boca, porque abria a boca e entrava. Então, assim, tudo isso é o que eu quero falar para vocês. Eu vou pontuar algumas aqui. Bom, por exemplo, uma resposta foi assim: é um fenômeno natural pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos chamados radioativos são capazes de emitir radiações. Isso é um resumo. Isso não é um comentário. Então, não está correto. Eu pontuei uma nota, eu coloquei metade da nota, porque afinal de contas vocês fizeram. Mas quando um professor pede para vocês comentarem alguma coisa, vocês estão no ensino médio. Sempre tem que pensar que o professor quer alguma coisa a mais. Bom, vamos lá. Teve um aqui que embora tenha ficado muito bom, também foi um resumo. Então, a radioterapia foi descoberta em 1896, eu vou resumir, quando se utilizou raio-x no tratamento de pessoas com câncer e teve algumas aplicações e as partículas alfa, beta e gama. Então, isso é resumo, não foi o que eu pedi. Eu pedi um comentário, né? Então, os fenômenos radioativos começaram a ser descobertos em 1896 pelo cientista francês Antoine-Henri Becquerel. Então, isso é um resumo, é um fato que a pessoa citou aqui. Agora eu vou ler uma resposta como eu gostaria que tivesse ficado a de todos vocês parecida, porque essa é uma das respostas que tirou 5, a nota máxima. Marie e Pierre são importantes para o andamento da ciência, com a descoberta de novos elementos naquela época, e devo dizer que ela também é uma grande inspiração, não só como cientista, mas como uma mulher. Como é dito no documentário... Ai, o meu computador não vai mais para lá. Ai, caramba. Deixa eu achar outro. Ele não deixa ler a tabela inteira. Deixa eu ler outro que eu gostei bastante. Tem um outro aqui. O interessante é que a resposta que eu gostei bastante também foi de menina, viu, gente? Então, parece que mulher se identifica mais com essa questão de a gente tem que poder fazer o que a gente espera, o que a gente gostaria, o que a gente quer estudar, levar a vida da maneira que a gente espera. Então, Marie Curie era uma mulher com interesse grande em matemática e química, área na qual mulheres não eram bem vistas, pelo que entendi. Nem na faculdade elas podiam entrar, mas logo se casou com um professor e juntou para fazer as pesquisas para compreensão da radioatividade, que os deixou até mesmo doentes, mas eles não sabiam que ficariam doentes. A descoberta dela dos elementos rádio e polônio fez Marie ganhar o Prêmio Nobel da Química, e foi uma mulher que ganhou 2 prêmios, né? Naquela época que a mulher não podia nem estudar, quem dirá ser uma cientista totalmente renomada. Então, para eu não deixar esse vídeo muito grande, eu vou procurar fazer assim. Eu vou gravar as explicações para vocês com a correção, vou colocar no Classroom, tá bom? E essa semana nós teremos uma live. Eu vou mandar para vocês toda a explicação, tudo direitinho no Classroom. E eu espero que bastante gente possa participar para vocês poderem ter um pouquinho da explicação
não é o adequado, não é o que a gente gostaria, né? A pandemia é muito mais séria do que a gente gostaria que fosse e, por enquanto, é assim que a gente consegue estudar. Tá bom, pessoal? Então, continuem se cuidando, a gente vai se falando. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, o que eu puder ajudar, vocês entram em contato. Se eu não souber ajudar, eu passo para a direção, para a coordenação e a gente dá um jeito de tirar a dúvida de vocês. Combinado? Fiquem bem, até a próxima aula.